Ela é cientista da computação, que tudo bem, não é a coisa mais legal que ela é, mas ela é uma hacker antirracista. Internacionalmente, ela é reconhecida, aclamada. Na pesquisa em ética, exatamente nessa área de tecnologia, ela fundou o Instituto da Hora, que ela vai apresentar aqui em 2020, focado muito em direitos digitais no Brasil. De novo, olhando vocês, eu sei a quantidade de pessoas que estão nas empresas de vocês, mas o número ainda maior que tentou entrar e não entrou. E vocês têm os dados dessas pessoas, mapeadas eventualmente como analfabetas funcionais, e eles estão só numa base de dados para a gente não conseguir ter uma ação. Ela é consultora sobre organizações como ONU, TSE e a presidência do governo do Brasil. Escreve sobre inteligência artificial na MIT Technology Review. Enfim, vou parar de falar, que senão não acaba aqui. Nina, obrigado demais por você terminar o nosso evento com seu olhar e sua visão de mundo. Obrigado com vocês, Nina da Hora. Boa tarde, gente. Tudo bom? Eu vi que colocaram uma foto, acho que eu tinha 21 anos naquela foto, tenho 28. Eu estou precisando parar de ser um pouco low profile e deixar as fotos online, porque as pessoas estão pegando foto de 15 anos, 20 anos. E eu tenho 28 já. Mas, enfim. Galera, 28 já estou perto dos 29, tá? Já é... Mas, enfim, gente, boa tarde. Agradecer o convite, a apresentação e o carinho aí durante todo o processo para estar aqui. Eu não trouxe slide, porque quando falaram que eu ia encerrar amanhã, eu falei, eu não vou preparar slide pré-almoço de um tema que fica todo mundo ou com medo, ou vai levantar e vai sair falar, não estou entendendo nada. Então, eu falei, não, eu vou segurar no gogó, é muito melhor, muito mais fácil. Aproveitar que eu sou geminiana também, alguém citou que a pessoa que dirige a Rene é geminiana também, então, enfim, eu entendo, a gente consegue fazer. E dentro das complexidades que foram explicadas, várias palavras bonitas colocaram aqui, consultoras não sei o quê, ética e tal, eu queria começar falando de termos mais simples da tecnologia, da inteligência artificial, da ética dos dados, para que vocês consigam perceber que elas já estão fazendo parte do seu dia a dia e que vocês movimentam essa área também. Tá? Sem as pessoas que interagem com as ferramentas tecnológicas, que interagem com os dados que estamos compartilhando o tempo inteiro, não existiria profissionais como eu. Então, o cientista da computação depende das pessoas. Apesar da gente não gostar muito, sempre preferi estar um pouco afastada, longe, eu estava ali escondida, e todo mundo, não, mas você não quer sentar? Eu falei, não, estou aqui, estou tranquila. Nós precisamos de vocês. E, para começar, eu sei que na apresentação, na abertura, vocês tiveram uma palestra super legal, eu sou muito fã dela aqui, então, quando falaram, infelizmente, eu não pude estar na abertura. Então, eu sei todo o contexto, a narrativa que ela usou para conseguir engajar vocês durante a manhã toda. E agora eu vou usar uma narrativa para conseguir engajar vocês na parte da tarde. Então, vocês vão para o almoço muito felizes e vão retornar, vocês não vão embora, tá bom? Vocês não vão fugir. E dentro desses trabalhos todos, eu sempre começo falando do território, porque a partir do lugar que você nasce, que você tem as convivências mais íntimas, que você se sente mais confortável, te permite sempre retornar a esse local. E com o avanço das tecnologias, parece que nós não estamos mais interagindo com as nossas casas, nós não sabemos mais as nossas origens. Nós vamos pulando. Eu sei que existe a galera, não questiona a galera nômade que gosta de viver em cada local, etc., etc. Mas essa identidade territorial, ela é muito importante para você conseguir pensar toda a narrativa, desde a coleta até o compartilhamento dos seus dados. Então, eu sempre me apresento dizendo do qual local eu parti, que é Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, sinto muito. Vocês visitam o Rio de Janeiro e querem parar em Copacabana ou na Lapa, e aí realmente não tem como ajudar. Mas eu nasci e estudei minha vida praticamente toda em Duque de Caxias, só saí para estudar na PUC do Rio de Janeiro, onde eu me formei, e agora, infelizmente, felizmente, eu estou na Unicamp. Felizmente porque é uma ótima universidade, infelizmente porque é São Paulo. Não vou contextualizar e não vou explicar.
Lá em Caxias, eu tive o meu primeiro contato com os robôs. Eu não sei se chegaram a comentar hoje com vocês sobre máquinas e robôs, e uma pequena diferença, que todo robô ele é uma máquina, mas nem toda máquina é um robô. Partindo desse conceito que eu aprendi no Museu Ciência e Vidas Duque de Caxias, né, eu comecei a questionar por quais motivos ou por qual motivo nós estávamos tentando correr atrás das máquinas. Naquela época, né? Então, muitos anos atrás, agora eu já posso dizer isso, quando eu tiver 30 anos, eu falar, 10 anos atrás, eu pensava. Há muitos anos atrás, eu estava questionando por qual motivo eu estava vendo a minha mãe, minhas tias, as pessoas mais velhas que eu na escola, querendo ficar igual às máquinas que nós estávamos interagindo, naquela época. Naquela época, a minha ideia de robô ela estava muito mais atrelada a carros automatizados, com controle remoto. Conforme eu fui crescendo, eu fui tendo acesso aos robôs mais humanizados, vamos colocar assim, que existe toda uma área de estudo para isso. Conforme eu fui alcançando, né, o espaço educacional, e aí todos os contatos, as conversas, as viagens para fora, né, eu comecei a entender as diferenças da máquina e robô na percepção do ser humano. Então, eu não sei aqui, eu não vou pedir para ninguém falar agora, nas perguntas vocês podem interagir mais, mas eu assumo que todo mundo sabe a diferença de uma máquina e de um robô. Sabe por que eu assumo isso? Porque conforme eu começo a conversar com as pessoas, a pessoa realmente demonstra saber, mas ela às vezes não sabe disso. Então, as câmeras, o seu celular, eu não vou nem falar do celular agora para não causar muita confusão com a rede social, pode você ficar na câmera. A câmera é uma máquina, né? O princípio de uma máquina não é ela absorver uma quantidade massiva de dados. O princípio da máquina é ela ter um botão de desligar e ligar. Vocês já tinham escutado essa? Esse é o princípio da máquina. Ela precisa ligar e ela precisa desligar. Ela precisa ter esse botão. A máquina ela não precisa absorver muitos dados para te dar uma resposta. Não é o princípio de uma máquina. Não é assim que uma máquina funciona. Agora, quando o conceito de inteligência artificial começou a ficar popular, é assim que eu gosto de falar. O conceito não surgiu na década de 80, não surgiu nos anos 2000, não surgiu com o filme Minority Report. Não foi nada disso. A inteligência artificial é um conceito que ainda está sendo trabalhado. E hoje, nós colocamos os pés no chão para definir a inteligência artificial como um campo emergente da computação. Então, quando nós lidamos com o campo emergente, nós não podemos assumir que ele vai nos dar respostas prontas. Aí eu não vou brigar com ninguém que usa ChatGPT, tá? Esconde, finge que não usa, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Quando você começa a interagir com esses conceitos de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco mais leve, sem trazer toda a dinâmica que eu vou trazer, tá? Toda a dinâmica mais da reprodução das violências, as dinâmicas mais sérias, você começa a ficar mais tranquilo para poder conversar sobre isso. Então, vamos partir desse ponto. Nem toda máquina é um robô. Nem toda máquina vai ser um robô. Mas todo robô é uma máquina porque ele tem um botão de ligar e desligar. Ah, e se ele não tem esse botão, Nina, você puxa da tomada. A Alexa, todo mundo puxa da tomada. Eu também não tenho Alexa, mas aí é outra palestra, outro painel, outro momento. Quando você começa a interagir com os robôs, e eu coloco a Alexa dentro desse local de assistente pessoal, como, né, infelizmente, deixaram esse nome para o marketing, mas a ideia da Alexa é muito além disso, e não deveria ser comparada a uma área ou a um conceito de cuidado, que é o conceito da assistência, né, que é como nós, seres humanos, deveríamos tratar o conceito, de fato, ela precisa absorver uma quantidade muito grande de dados e informações para conseguir interagir. Eu estou usando a palavra interação e não conversa, porque conversa depende de vários outros fatores que só nós, seres humanos, entendemos e compreendemos. Interação, eu estou falando de bate e volta. Então, eu aperto um botão, acende uma luz. Eu levanto a mão, reconhece que eu estou levantando a mão. Eu bato palma, a luz do quarto, a luz da sala acende. Mas eu não estou conversando.
Por isso, o questionamento de utilizar, né, com a palavra conversa junto com bots. Ah, você está tendo uma conversa com o bot? Não, você está interagindo com ele. É parte de um outro lugar. Então, os robôs que nós temos acesso no nosso dia a dia, nessa interação, apesar de muito divertidos, eles estão interagindo e não conversando com a gente. Saindo um pouco agora dessa diferença entre máquinas e robôs, entrando mais no que a galera fica com medo sobre os dados, sobre a questão da ética, e eu até alterei a forma que eu explico isso, porque geralmente eu explico assim, não usem tal coisa e é isso. E aí fica todo mundo muito assustado. Então, eu alterei para poder ficar um pouco mais leve o tema, apesar dele não ser. E quando você começa a colocar junto da mesma camada, né, essa visão das máquinas, a visão dos robôs, junto com a visão dos dados, você precisa. Não é que é algo que eu estou colocando porque, enquanto diretora de tecnologia de uma empresa, vai gerar renda, vai gerar lucro, na verdade, para mim. Não é isso. Quando você associa robôs com interação humana, você precisa cada vez mais da interação humana. E muito menos da parte do hardware e do software. E eu vou contextualizar isso, porque se tiver alguém da computação como eu, a pessoa já fica assustada. Ah, então não preciso... Não, não é isso. É que você só vai entender a sua dependência do software e da máquina conforme a interação for crescendo com aquela comunidade, com aquelas pessoas. Então, eu preciso já adiantar uma frase para vocês de que nós não seremos substituídos por robôs. Tá? Eu sei, tem o Elon Musk, tem toda essa galera. Eu evito muito tocar nesse nome, mas toda vez alguém vai trazer uma pergunta, mas ele está implantando um chip. Aí eu, gente, vamos ler Miguel Nicoleles e depois vocês discutem com o Elon Musk. Eu prefiro sempre partir da galera que está no Brasil. Tá? Nós não vamos ser substituídos por robôs, mesmo com esse tipo de inteligência acontecendo. Eu sei que vocês estão passando uma manhã muito de engajamento da criatividade, da imaginação, de pensar possibilidades, de tentar tornar o dia a dia mais leve, seja o dia a dia do trabalho, seja o dia a dia de pensar conteúdo, interagir com o conteúdo. Só que essa interação e essa produtividade ela não pode ser mediada e intermediada por um conceito ou um grupo de conceitos que não consegue chegar na mesma capacidade que um ser humano. Mesmo o robô mais avançado que sorri e abaixa e levanta a cabeça, tem aquela Sofia que todo mundo ficou com medo lá em 2017, quando foi lançado o vídeo, e eu ri. E minha mãe, todo mundo, cara, você está rindo, nós vamos ser substituídos. Eu falei assim, mãe, isso que ela está fazendo não chega nem a ser um sorriso. Sabe? São pontos, e aí eu vou ter que estragar a máscara. São pontos geométricos que você vai mapear, tá? E aí eu vou ter que usar esses termos para poder vocês ficarem curiosos e buscar isso. Então, quando eu estou olhando para um rosto e estou vendo todas as expressões faciais possíveis que um rosto pode fazer, a primeira coisa que eu tenho que fazer enquanto matemático, enquanto desenvolvedor, enquanto cientista da computação, é tentar reproduzir o formato do rosto. Porque se eu não reproduzir o formato do rosto, não importa nada que eu faça. Então, se vocês pegarem um vídeo da Sofia hoje, vocês vão ver que ela não consegue, não tem um rosto fechado ali. O que tem é uma máscara que é bem esticada, e aí é um padrão, que não é um padrão do rosto de todo mundo, bem esticada a ponto de fazer com que o sorriso fique muito mais fácil e pareça humano. Então, são todas técnicas de modelagem 3D, são todas técnicas matemáticas. Então, eu preciso abrir essa mágica, porque cada vez que esses vídeos surgem e ficam cada vez mais recorrentes, as pessoas elas associam, elas trazem isso para a vida delas e acham que a qualquer momento vão perder o emprego se elas não forem tão produtivas quanto essas máquinas estão sendo. E aí vem a cereja do bolo sobre a produtividade. Tudo que vocês escutaram a manhã toda, durante toda a manhã, né? Minha mãe é professora de português, eu falo muita gíria, eu fico trocando, se ela estivesse aqui, ela já estaria assim. Pelo amor de Deus, né? No meio da... Sim, tudo que vocês registraram durante toda a manhã, absorveram durante toda a manhã, vocês não vão ter capacidade de gerar um texto, uma resposta ou qualquer tipo de conteúdo agora. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro humano, e aí eu estou trazendo um dado, já não é mais uma hipótese, já foi
já foi desenvolvida técnicas e experimentos para chegar ao resultado que eu vou trazer agora. Enquanto cérebro humano, né, enquanto ser humano, a forma que nós absorvemos os conteúdos, as falas, os vídeos, a interação com... Né, eu estou fazendo aqui, eu estou levantando a mão. Tem alguém, com certeza, da plateia está olhando mais para a minha mão do que prestando atenção no que eu estou falando. Todas essas informações, você só vai conseguir absorver, ou melhor, você só vai conseguir gerar algum tipo de como que eu posso colocar isso? Algum tipo... a palavra não seria informação, é porque está vindo a palavra em inglês. Eu evito muito ficar falando termos em inglês em palestra, porque eu estou no Brasil. Mas, enfim, para você gerar esse tipo de conversa com outra pessoa, se você quiser conversar sobre a palestra, sobre conteúdos e tudo mais, você precisa de uma pausa. São técnicas que alguns eventos até fazem. Você divide a parte da manhã e da tarde, você bota uma pausa no meio. Para que as pessoas, não é para vocês interagirem, porque o cérebro realmente ele só vai absorver nessa pausa. Você só se torna produtivo o suficiente e só se torna criativo o suficiente se você respeitar essas pausas. E essas pausas não são padronizadas. Cada corpo e cada cérebro funciona de uma forma. Uma máquina e um robô, com os seus conceitos, né, já diferenciados para vocês, eles precisam trabalhar sem pausas. Então, um robô como a Sofia, como eu trouxe aqui, por exemplo, porque ela já tem conceitos de inteligência artificial, ela já tem muitos dados ali treinados, ela já passou por um treinamento de tentar compreender contextos humanos de interação. Ela não compreende o que é um olho, ela não compreende quem é você, ela compreende a forma que você age. Tá? Então, esse tipo de máquina, esse tipo de robô, ela não pode pausar. Eu não posso desligar ela da tomada, porque senão ela vai ter que reiniciar, de algum ponto, todo o processo que ela aprendeu até então sobre o ser humano e sobre a interação. E quando as pessoas começam a praticar isso no dia a dia, ter a tecnologia como aliada se torna muito mais leve do que assustadora, porque tem pessoas que, de fato, não utilizam nem o ChatGPT, nem o Gemini, enfim, nenhuma dessas tecnologias com medo, né, de que elas se tornem mais criativas e produtivas que a própria pessoa que está usando. Eu não uso por conta de segurança de dados, mas eu não vou também abrir esse ponto aqui, que eu não quero nenhuma empresa atrás de mim, porque você falou que se botar lá, eu estou roubando os dados dessas pessoas, eu não quero ninguém atrás de mim, já passou. Na época da pandemia, já tinha muita empresa de tecnologia. Nina, por que você falou isso na palestra? A Amazon, hoje a gente até é colega, mas tem um período que a Amazon ficava preocupada, porque eu falava das questões de segurança da Alexa, ela, Nina, de novo? Aí eu, gente, melhorem isso aí que eu paro de falar. Mas hoje a gente está colega, estamos parceiro de conselho, então está tudo certo. E eu queria caminhar para uma finalização, porque, assim, quando eu sou convidado, ou quando vocês são convidados, eu acredito que aqui também vocês tenham que dar palestras, sejam internos na empresa ou, enfim, externamente, e as pessoas te passam um briefing do dia, da programação e tudo mais, e você tem várias conversas para alinhamento, para entender, compreender quais vão ser os melhores direcionamentos para as pessoas que vão estar ouvindo, que vão estar sentadas dedicando tempo a essa escuta, né? É sempre importante pensar também qual a mensagem principal que você quer passar, que não é a mensagem para vocês me seguirem nas redes sociais, não é isso. Eu não faço palestra para as pessoas me seguirem nas redes sociais, parem de me seguir, inclusive. Cada vez mais difícil ser low profile e só postar meus cachorros. Eu não costumo pensar mensagens para as pessoas me seguirem depois. Eu costumo pensar mensagens e pensar e passar mensagens que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês e que realmente faça a diferença, que vocês passem para frente. Não importa se vocês vão me dar os créditos disso. Eu só quero que vocês passem para frente. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês, aí pediram para eu ter que olhar para as câmeras, né, que tem o pessoal de casa aqui, que é igual apresentador de TV. Para vocês aqui, que estão aqui presencial, e para a galera que está, né, em casa, o processo para que a gente consiga lidar
com a quantidade de informação que nós estamos gerando dia a dia, diariamente, né, para lidar com a quantidade de reproduções de violências que essas tecnologias têm feito, né, e essas reproduções eu não quis focar nessa palestra, porque não era o intuito, não era um endereçamento, mas vocês podem fazer as perguntas em relação a isso. O meu trabalho mostra o quanto que eu pesquiso e me dedico a isso. Mas toda essa interação, todas essas questões que você tem que pensar de 5 em 5 minutos, ou de 5 em 5 segundos, elas não podem sobressair e elas não podem ser maiores do que a nossa interação enquanto sociedade. E aí eu volto para usar a palavra interação enquanto sociedade, não enquanto máquina e ser humano, porque nós estamos perdendo isso diariamente, porque estamos substituindo conversas por interação aqui. E aí eu costumo dizer que todo mundo que tem medo de inteligência artificial deveria ter medo do que está carregando no bolso. Porque isso aqui está deixando cada vez mais vocês e eu também olhando para baixo ao invés de olhar para frente. Se a gente não olhar para frente, a gente não vai conseguir pensar futuro e pensar a possibilidade. Obrigada. Obrigado, querida. Ufa, hein? Deixa eu te fazer 2 perguntas, muito rapidinho, para aproveitar. Só 2. Vou tirar o celular aqui, só para deixar no canto aqui. Acho que eu memorizei as perguntas que estavam ali. A gente está para um grupo aqui de pessoas que desenvolvem outras pessoas na empresa e que estão, de alguma maneira, com seus olhares, suas preocupações, suas vontades de mudar. E te ouvindo, está claro que a gente tem uma complexidade crescente no mundo por causa de tecnologia. Que dicas dá para esse grupo? A gente tem, sei lá, 500 pessoas online, mais 100 aqui, se conectar com o que está acontecendo de uma maneira prática, mas de uma maneira com a distância que você recomenda, com uma maneira de sem medo, mas sem paixão. Quase uma música do Vando isso, né? Sem medo e paixão, né? Não... Vou procurar essa música para usar nas palestras. Olha, essa pergunta ela é uma pergunta que eu vou começar a responder, porque eu não sei qual é o contexto das pessoas que estão aqui. Eu sei o contexto profissional, tá? Mas o contexto do dia a dia muda bastante coisa. Tá? E eu sempre interajo dessa forma, falando para manter uma determinada distância do que está acontecendo, mas sem perder a proatividade de participar. Porque quando você fica muito imerso em algum conceito, em alguma interação, em algum ecossistema, você só vive aquela bolha. E nós visualizamos os resultados na prática do que é você viver numa bolha, seja para a política, seja para a sua convivência familiar. Tá? Então, eu começaria desse local. Quando vocês estão interagindo com os softwares das empresas, estão interagindo com seus colegas para pensar projetos, para pensar produtos, para pensar serviços, é sempre importante partir do local que aquela pessoa está te escutando. E quando você está realmente usando muito, nós estamos usando muito as ferramentas tecnológicas hoje, nós estamos partindo do ponto da ferramenta. Então, assim, em inúmeras reuniões que eu já participei, as pessoas chegam e falam assim, Nina, a gente precisa de um aplicativo que torne mais fácil a interação, porque eu preciso entregar isso, preciso conversar, preciso o quê? Eu fico assim, mas é o aplicativo que vai fazer esse movimento todo? Então, quando você muda a lógica de que não é a ferramenta que vai trazer a criatividade, e sim as pessoas que compõem aquele círculo, fica muito mais fácil. Agora, em relação à inteligência artificial, eu realmente recomendo vocês fazerem 2 coisas. A primeira é comprar o meu livro. Assim, eu não costumo fazer isso, eu sou muito envergonhada. Em vez de ver rede social, compra o livro. Compra o livro. Assim, gente, sai da rede social. Assim, isso é um segundo ponto. Saia das redes sociais porque vocês estão sendo impactados o tempo inteiro. Obrigada. Já faz o serviço completo. Vocês estão sendo impactados o tempo inteiro por frases, mensagens que não estão contextualizando nada. Então, você vê uma frase bonita, uma frase... Ai, nossa, me impactou. Aí você fica com aquilo ali e você não sabe nem qual foi o contexto daquela frase.
e você começa a aplicá-la no seu dia a dia. Então, eu sou muito fã de livros físicos. Eu não precisei bater o pé com a editora, mas eu falei, gente, eu não quero só e-book. Assim, pode ser o livro mais fino que for, não importa. O físico, o fato de você folhear, sabe? O fato de você escrever, o fato de você anotar à mão, isso, hoje em dia, está fazendo uma diferença muito grande, impactando de uma forma muito mais positiva do que a rapidez que qualquer aplicativo de mensagem ou qualquer Docs, Drive da vida tem feito por vocês. Então, eu não estou fazendo jabá à toa. A minha avó aprovou. Como é que ela chama? Maria Solange, ela é bem Dona Maria crítica. Solange aprovou. Tá. E outra pessoa aprovou, a minha Esse é o orientadora. meu, né? Só lembrando. Esse é a minha orientadora de mestrado também aprovou. E os professores que estão me esperando no doutorado nos Estados Unidos também aprovaram. Então, eu falei, ok, estou no caminho certo. Não é um livro técnico, tá? É um livro para que as pessoas, de fato, comecem a participar da discussão. Nós precisamos cada vez mais de pessoas de fora da computação, porque a gente é muito travado. Boa. Última pergunta muito curta. Quando eu for para o Rio, eu tenho que ir para onde? Eu indico até o açaí da Praça da Apoteose ou da Praça da Vila São Luís, que são bairros ali do Duque de Caxias, para você ainda se sentir mais em casa. Tá bom. Mas atravessa Brasil e a linha vermelha, vai dar certo. Né? Tudo bem, tome conta ali das notícias no Rio de Janeiro, porque realmente não tem como prever como é que vai ser o nosso dia na cidade, mas eu recomendo a ida do Duque de Caxias. Sim. Gente, Nina, para mim a frase que fica, e eu acho que a gente tem que pensar muito, muito, muito aqui, o quanto a gente está interagindo, o quanto a gente está conversando. Dentro das empresas, com os nossos times, com as máquinas. Essa diferença, e eu sei o contexto da frase, então eu vou usar sim, porque esse contexto eu sei, eu acho brilhante até para encerrar nosso dia. Eu acho, honestamente, eu sinto a gente muito mais interagindo do que conversando. E talvez essa troca provocada faça a gente, enfim, ir para o caminho que a gente quer, de criar esse ambiente de cultura de aprendizagem, estimulando a autonomia, com coragem. Se chama Control to Culture por um motivo, né? A Mari que criou esse nome, porque a gente quer trocar o controle pela cultura. Interação é controle, conversa é cultura. E obrigado demais e dá meu livro aqui. Valeu.